Tá gravando. Olá, pessoal. Muito bem. Eu vou dizer boa noite, porque no momento em que eu estou falando é noite. Hoje está uma noite linda e eu estou muito feliz em estar aqui. É mais uma live do Celebrando 40, dos meus 40 anos de carreira. Hoje o tema da nossa conversa será carreira. E eu não poderia trazer ninguém mais, ninguém menos, para falar sobre esse tema comigo e com você, do que a Cleusa. Quem é Cleusa? Cleusa, gente, foi minha primeira chefa. Cleusa foi minha primeira gestora, ela que me introduziu ao ambiente corporativo, ela me apresentou um mundo incrível, cheio de possibilidades, repleto de desafios, e desafio no sentido lato e estrito da palavra, né? Nós trabalhávamos em uma indústria metalúrgica, em um contexto de mundo e de país muito desafiador. E a minha origem, eu sou filha de metalúrgico, e a minha formação é em educação, e quando eu me vi, eu recebi o convite, uma educadora para trabalhar numa indústria, inicialmente eu achei uma afronta. Como assim? Uma educadora trabalhar numa indústria? E quando eu cheguei naquela indústria, naquela fábrica, eu encontrei uma pedagoga, né, uma pedagoga maravilhosa, e uma equipe formada por outros pedagogos, pedagogas, outros psicólogos, outros profissionais muito sérios, muito comprometidos com as relações no trabalho, e aquilo foi incrível, foi maravilhoso para mim. Desde então, eu nunca mais voltei para a sala de aula, porque no início da minha carreira eu me imaginava e pensava somente eu em uma sala de aula, né? Eu tinha entrado na faculdade, estava no segundo ano de letras, tinha estudado magistério. Nesse ínterim entre magistério e graduação em letras, eu tive o privilégio de fazer uma formação com Paulo Freire na época, isso mesmo, eu fiz uma formação com o velhinho maravilhoso, né? Aprendi os princípios da andragogia, me apaixonei, e foi graças a esse repertório que eu trouxe na minha entrevista que essa mulher incrível me escolheu. Então, Cleusa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito esse convite, e muito obrigada também por acompanhar minha vida. A Cleusa me acompanha até hoje, é minha amiga, continua sendo minha mentora. Então, Cleusa, por favor, apresente-se aos Boa nossos noite, tudo ouvintes. bem? Eu também estou feliz e lisonjeada com esse convite, né? E acho que já vou começar discordando. Na verdade, o que me surpreendeu em você foi um chapéu Panamá com uma fita laranja na entrevista. Eu, esse dado, lógico, claro, todo o conteúdo que você trouxe para aquele momento, mas o chapéu Panamá e a fita laranja mostra assim uma certa ousadia, né? Que são necessárias na vida. De vez em quando nós precisamos ousar, né? Passar um pouco. Talvez o farol vermelho nem tanto, mas a faixa amarela às vezes a gente precisa passar. Por que não, né? Por que não? Por que não? Por que não? Claro, sempre muito pensado, mas precisa passar. Mas me marcou, né, além de você ser uma menina com um sorriso que sempre foi maravilhoso, um sorriso lindo, um chapéu Panamá e uma fita laranja. Então, eu acho que é assim, como a gente pensou em falar em carreira, eu acho que essas pequenas ousadias, esses pequenos passos, fora de uma estrutura muito que, né, exige determinadas coisas, é interessante, é muito interessante, né? Sim. Muito interessante. Cleusa, conta para a gente um pouco sobre a sua trajetória. Eu já comentei aqui que você é pedagoga, formada em educação. Como é que você veio parar no ambiente corporativo, sobretudo numa indústria, né? Conta para a gente. Então, eu fiz escola normal, né? Nós estamos falando de alguém que fez a escola normal em 1960 e... Na época da Cleusa era escola normal, vocês veem que na minha já era magistério. Na minha escola normal. Mas é tudo em fiz toda a escola normal, com aquelas roupinhas de normalista, toda bonitinha, e ainda no colégio de freira. Imagina. E quando eu me formei na escola normal, teve uma mudança na minha vida com a minha família. Meu pai, eu morava no interior, né, numa cidade do interior,
e meu pai veio trabalhar numa empresa em São Paulo. Uhum. Uhum. Foi uma mudança muito grande para a gente, né? Foi um choque, e eu perdi a inscrição para a aula, porque lembra, tinha que fazer uma inscrição, lembra? Verdade. Acho que até hoje é assim, né? No estado, né? Nas delegacias de ensino, Isso. não sei se chama ainda, mas acho que na época era delegacia de ensino, não me importa, eu espero não falar besteira. Uhum. E eu perdi, mas eu precisava de alguma forma trabalhar, imagina, tá? E eu fui para um lugar que se chamava Ela Empregos para Moças. E o trabalho era ensinar moças a função de recepcionista, datilógrafas, o sucesso na época, secretárias, telefonista. O sucesso era da máquina IBM de bolinha, de uma circunferência, nem lembro. E tinha uma senhora que era da PUC, que coordenava. E como eu era professora, aquele ano provavelmente teria muito pouca chance de conseguir aulas, eu fui, e ela também me influenciou. Eu fui para a pedagogia. Olha. Mas só que eu tinha um ideal muito grande na época. Eu acho que havia a possibilidade de se mudar a educação no Brasil. Né? E eu fui para a faculdade. Que época era essa? Meados dos anos 70? Já era? 70, exatamente 70. 71, 70. Aí eu fui para a faculdade foi péssima, porque foi a época da ditadura, que, por exemplo, Paulo Freire, a gente não... Nossa Senhora, se citasse. Não, né? Foi uma faculdade... Anos de chumbo. Anos de chumbo. Mas, mesmo assim, eu tive coragem de pegar o diploma da faculdade e ir fazer a inscrição para ser professora, para entrar na carreira do magistério. E eu fui. Só que eu fiquei 6 meses. Porque eu tinha 2 opções. Ou eu ia para a guerrilha, ou eu ia para um outro lugar. Porque, assim, eu fiquei totalmente revoltada, né? Fiquei não revoltada, mas, assim, eu não conseguia ser professora. Conformada, né? Porque a escola, tanto a escola normal, como eu estudei num colégio que me preparou para ensinar crianças que tinham tomado café da manhã, que tinham dormido à noite, que tinham comido, E eu fui para uma escola que as crianças chegavam sem sapatos. Difícil. Não tinham comida, não tinha... A minha classe era um horror. Então, isso me falou, bom, não é aqui. Então, quando chegou nas férias de julho, eu fiquei no primeiro semestre. Eu fui procurar um outro caminho, e, claro, pela minha experiência, e por tudo eu acabei caindo na área de novo, de treinamento. E aí foi assim que foi a minha carreira. Aí, trabalhando com o treinamento, eu tinha oportunidade de fazer cursos, de ampliar a minha visão. Naquela época tinha uma coisa também que é estranho até falar, tinha abençoada Lei 6297. Mas naquela época era abençoada mesmo, né? Era abençoada, era. Teve muita distorção, mas tinha a Lei 6297 que propiciava as empresas usarem parte, era um subsídio que o governo dava para se fazer o treinamento. Então, e aí foi... Para a formação dos profissionais. Né? Nessa época que a Cleusa está trazendo, muitas indústrias vieram para o Brasil e aí chegaram aqui e encontraram uma mão de obra muito desqualificada, porque as pessoas não tinham escola, muitos adultos não eram alfabetizados. Né? Então, as grandes empresas tinham uma escola dentro da fábrica. Empresa. Exatamente. A gente teve uma experiência, não sei se você acha que estava ainda lá, que quando começou o processo de usar pequenos interventos eletrônicos na produção, nós fomos olhar, então passou a ser uma exigência que todos os funcionários tivessem, todo o pessoal que trabalhasse até na produção tinha que ter um certo nível, que nós montamos uma formação de formação permanente, que corresponde o primeiro grau lá, que eu não trabalhei muito diretamente, mas você, a Denise, muita gente trabalhou nessa formação.
E eu acabei indo para a área de treinamento e desenvolvimento. E depois eu acabei também mudando de carreira, porque quando você vai transformando, aí virei coordenadora, né? Depois eu tive uma oportunidade, um convite para ir para uma outra empresa, e já como responsável pela área de treinamento, desenvolvimento, seleção, salários, e depois eu fui para uma área de administração, da área de recursos humanos, depois eu virei diretora de recursos humanos. Mas todos esses passos foram dados assim, estudando muito, sempre me atualizando, sempre buscando Cleusa, nesse contexto, né, nessa evolução, esse desenvolvimento que você resumiu aqui, eu conheço bem a história, mas aí eu gostaria que você falasse assim, quais escolhas foram decisivas aí na sua trajetória? Você viveu algum momento onde você precisou fazer alguma escolha do tipo, nossa, será que eu vou, será que eu não vou, e agora? E aí, lá na frente, você falou, puxa, ainda bem que eu fui, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco isso, porque isso permeia, é muito natural isso acontecer na vida da gente. Claro, né? E eu acho que é isso que talvez, se dá para falar alguma coisa para os jovens, né? As carreiras existem em todos os lugares. A decisão sempre é da pessoa, é sempre você, como você se prepara e como você decide. Eu acho que a primeira decisão, que na época eu fiquei triste, foi essa, de abandonar a carreira de magistério e ir para a empresa. Né? Claro que hoje eu fico pensando, não que eu errei, mas a educação ainda continua sendo um grande desafio para o nosso país. Essa é uma verdade, né? Continua sendo um grande desafio. E hoje eu acho que sim. Mas sempre foi, né? É um grande desafio, e a carreira de professor, de pedagogo, deveria ser as carreiras mais valorizadas, sem sombra de dúvida, porque é um campo grande. E eu acho que a outra decisão, eu estava na empresa em que você entrou, eu estava no momento, eu não tinha nenhuma razão para sair, nenhuma. Né? Eu tinha um cargo, estava lá já há quase 10 anos. Era respeitada, adorava a equipe, adoro até hoje, tanto que a gente tem o grupo até hoje. Né? Sim. Um grupo em que nós nos conhecemos há 40 anos, vamos dizer. Exato. A nossa chefe hoje, que é maravilhosa, muito maravilhosa, está com 80 anos. Né? Ela foi convidada, inclusive, para estar aqui. Vamos ver se ela espero que ela venha, porque ela é brilhante. Ela é brilhante. Então, ela está com 80 anos. Então, eu não tinha muita razão. Mas aí veio um senhor e me falou de uma história. Ele falou, olha, tem uma empresa no interior que está buscando alguém para cuidar de treinamento e desenvolvimento, e mais não sei o quê, e eu estou para perder essa empresa porque eu não consigo ninguém. E quando eu penso em você. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, olha, eu vou te responder, eu vou pensar, mas eu já não respondia mais para essa chefe, né? Respondia para um chefe, que era maravilhoso também. Então, não tinha, assim, não havia, eu estava com a minha vidinha estruturadinha, minha casa era a 15 minutos do local de trabalho, mas eu não sei o que aconteceu. E aí eu falei, eu acho que era bom a gente se checar de vez em quando. Né? De vez em quando é bom você falar, bom, como é que eu estou? Né? E eu fui para a entrevista. Bom, já de cara eu me apaixonei, porque na entrada da fábrica tinha era um corredor de ipês brancos, todos floridos. Eu olhei para mim e falei, eu não acredito. E no fim disso tinha uma ponte e uma mansão, uma casa de fazenda branca e azul, com as janelas todas azuis. Então, assim, aquilo já mexeu. Eu falei, apesar da fábrica ser uma fábrica química, mas lindo. Era meio insólito a paisagem, né? Meio tipo insólito. Uma casa portuguesa, com certeza. Aí eu fui conversar com o senhor que estava buscando, e foi uma conversa agradável, né? Muito esperto, muito rápido de raciocínio, muito alegre.
Uhum. Aí fiquei, bom, no dia seguinte ele ligou e falou, bom, a minha proposta é essa, e ok. Uhum. E aí eu Uhum. fiquei dias, mas acabei tomando a Uhum. decisão. E eu acho que Uhum. foi uma decisão altamente assertiva, apesar Uhum. de também ter Sim. deixado, da mesma forma que eu deixei o Uhum. magistério com uma dorzinha, eu Uhum. deixei a Uhum. outra empresa com uma dorzinha também. Mas Sim. foi altamente assertiva. Acho que, assim, Sim. as carreiras têm altos e baixos na vida de Sim. todo mundo, né? É verdade. Mas Verdade. eu mudei, eu vim para o interior, depois eu voltei para Santo André Uhum. novamente, e depois Uhum. eu fui para a área corporativa. Uhum. Mas foi Sim. tranquilo, eu posso dizer assim, Bem. tranquilo. Claro, todo Uhum. trabalho, aí eu não falo Uhum. mais de carreira, todo Uhum. trabalho tem desafio todo Uhum. dia. É Todo dia verdade. você tem que estar Verdade. aberto para uma coisa que você Sim. não conhece, Sim. né? E Sim. se preparar, talvez você não esteja preparado, mas na hora que você vê, você vai Uhum. buscar o que pode te ajudar Verdade. a Verdade. resolver, Cleusa, caminhar. olhando para o. Olha, por incrível que pareça, já tem 16 minutos que a gente está conversando aqui, o tempo voa. Assim, qual é a relevância que a formação, que o preparo precisa ter para o profissional de recursos humanos? E preparo no sentido amplo, não só aquele da escola formal, do diploma, mas como que, a seu ver, o profissional de recursos humanos precisa se preparar para estar à altura dos desafios que a gestão de pessoas, do ambiente organizacional corporativo exige da gente? Olha, Vilma, acho que a primeira coisa é assim, nós lidamos com pessoas, e Uhum, pessoas é de uma delicadeza e uhum, também de uma rudeza muito grande, uhum, né? uhum, E principalmente nos espaços corporativos, uhum, acontecem coisas, né? Então, você estudar, uhum, buscar, compreender, se desenvolver, abrir a uhum, sua mente o máximo que você puder, né? uhum, Uma pessoa que fica. Eu já conheci muita gente da área de recursos uhum, humanos, principalmente num momento final até da minha carreira, uhum, que em 2000 e pouco se limitava uhum, a folha de uhum, pagamento, a uhum, salários, e o uhum, desenvolvimento das pessoas, ou uhum, mesmo o uhum, desenvolvimento da forma de trabalhar. Né? uhum, Teve um momento que eu trabalhava muito assim, olha, como nós podemos uhum, para melhorar, ensinar as uhum. pessoas a olharem para melhorar o como se faz. Né? Exato. Por que eu estou fazendo isso dessa forma? É Uhum, assim, é esse o caminho? Então, uhum, a, quando eu falo estudar, não é uhum, uhum, necessariamente o acadêmico, mas você uhum, estar ligado, prestar atenção, uhum, né? Olhar o que está acontecendo, uhum, conversar com as pessoas, uhum. conversar com todo mundo. É um exercício que as pessoas de RH têm que fazer, É verdade. né? Porque também tem uma confusão muito grande, né? Uhum, O RH é realmente um uhum. órgão que tem que ajudar a estratégia da empresa ser Do negócio. do negócio se Uhum, efetivar, mas uhum, também você precisa cuidar uhum. principalmente dessas pessoas que Das vão relações. ajudar Uhum. a isso, né? E isso é uma coisa difícil, né? Se você fica Desafiador. Uhum, equilibrar entre a uhum, empresa e as pessoas, tudo é um uhum, posicionamento difícil, mas é necessário, e isso é uhum, fundamental que você se dedique a uhum, estudar, a estudar, a conhecer, né? Acho que no uhum, momento que a gente sempre uhum, falou, a conhecer outras uhum. pessoas, a conhecer outras Cultura. culturas, é fundamental, né? Trabalhar, Muito bem. lugares que eu trabalhei, Uhum, eu trouxe filmes para as pessoas uhum. assistirem. Nós fazíamos sessão de Sim, cinema dentro da empresa para sim, discutir, sim, porque não é só o RH que tem que ser, você tem que fazer sim, o grupo todo evoluir, né? Não exatamente. só você. Essa senhora, gente, foi a pessoa que me levou lá pela primeira vez, eu e uma outra pessoa da equipe, para uma Bienal de Arte. Eu tinha 21 e essa outra moça devia ter uns 17, 18. Cleusa, eu super agradeço, pena que o tempo voa. Espero que Vamos tenha nos ajudado. Não sei. despedir aqui, É, vamos dar tchau para o pessoal. Muito obrigada.
Eu sou muito grata pela sua vida na minha. Últimas palavras aí para a turma. Não, eu não sei se contribuir ou não, né? Só que, mais uma vez, você fez uma carreira brilhante também, né? Ou está fazendo uma carreira brilhante. E prazer, foi bom, que o que eu posso dizer para as pessoas era em frente. Olha aqui, aqui está meu fundo, minha nova profissão. Isso. Aquele quadro é meu, mas eu faço cerâmicas, não sei se dá para ver. Hoje eu faço cerâmicas, né? Então, Sim. foi a minha opção após a minha carreira, que também exige muito, muito estudo, muita experiência, muito teste, muito tudo. É igual. Exato. É igual. Tá bom? Um grande abraço, Vilma, sucesso, tá bom? Até Sucesso. breve. Só uma coisinha, procure ensinar para as pessoas também a Sim, profissão, sim, tá bom? sim, com certeza. É meu Ok. propósito. Um Isso. grande abraço. Até Tchau, mais. um grande abraço. Tchau. Tchau. Fica aí, não saia, está concluindo. Concluir.